Meu nome é Eric de Lima Andrade, eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais do Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, Unesp, e vou apresentar-lhes o trabalho intitulado Influência da Pandemia de Covid-19 no Ruído Ambiental no entorno de um hospital de Sorocaba, São Paulo, Brasil. Bom, na introdução, destacamos que a poluição sonora em hospitais ela pode retardar a recuperação de pacientes e contribuir para erro dos profissionais de saúde. Diversos trabalhos avaliaram o ruído ambiental em hospitais, tanto em áreas internas quanto externas. Nas áreas internas, existem algumas tentativas para adequar os níveis de ruído a valores inferiores ou iguais àqueles estabelecidos em leis e normas. Podemos citar como exemplo o cat time. Já em áreas externas, essas adequações e tentativas de minimização de ruído tornam-se mais complexas, porque vários fatores devem ser levados em conta, como a frota total de veículos, a porcentagem de veículos pesados, a velocidade, entre outros. Diante deste contexto, objetivos com esse trabalho avaliar o ruído ambiental externo no entorno de um hospital localizado em Sorocaba, antes e durante a pandemia de Covid-19. Na metodologia, as medições acústicas foram realizadas 10 minutos cada ponto em triplicata, de segunda a sexta-feira durante o dia, nos meses de abril de 2019, que compreende o período antes da pandemia, e junho de 2020, que compreende o período durante a pandemia. Os pontos foram o ponto 1, ponto 2 e ponto 3. O ponto 4 não foi realizado por se tratar de uma rua sem saída, lateral ao hospital. E estes mesmos pontos foram utilizados para a contagem de veículos leves, pesados e motocicletas. As medições seguiram as diretrizes da NBR 10.151 de 2019, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e os resultados foram expressos em decibéis ponderados em A, limite equivalente ponderado em A. Os materiais foram o medidor acústico Bruyker 2260, calibrador acústico Bruyker 4261 e um tripé ajustado a uma altura de 1,20 m. Análise estatística foi feita utilizando-se o software PEST versão 1.0. A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk e as diferenças entre as medições nos pontos foi verificada por meio do teste T pareado a um nível de significância de 5%. Também utilizou-se a correlação de Spearman para avaliar a correlação entre o número de veículos e os valores medidos nos pontos. Nos resultados e discussão. Na tabela 1, verificou-se que durante a pandemia houve uma taxa de redução de 35,7% a 75% na redução de veículos leves para os pontos P1 e P3, respectivamente, e de 75% na redução de veículos pesados no ponto 1. Com relação às motocicletas, a redução variou entre 10,6% a 25% para o ponto 1 e ponto 3, respectivamente. Essa menor taxa na redução das motocicletas pode estar associada ao aumento nos pedidos por aplicativo de alimentos e itens diversos durante o período da pandemia. Quanto aos veículos pesados, houve redução na distribuição dos itens para o comércio em geral por caminhões em função da pandemia e queda de 60% na frota de ônibus de transporte público anunciados pela Prefeitura de Sorocaba, o que pode explicar a alta taxa de redução na circulação desta categoria para o ponto 1, que é a avenida principal no entorno do hospital. Para os veículos leves, as taxas de variação são reflexo principalmente do isolamento social e a quarentena decretados pelo governo do estado de São Paulo. Bom, houve forte correlação entre o número de veículos e os valores medidos nos pontos. Ao nível de significância de 5%, não houve diferença entre os níveis de pressão sonora antes e durante a pandemia de Covid-19. Verificamos na figura 2 que os valores nos 3 pontos ultrapassaram os valores máximos estabelecidos na norma nacional, a NBR 10.151, que estabelece até 50 decibéis no entorno de hospitais durante o dia. E mesmo durante a pandemia, com redução significativa na circulação de veículos, esse
esse valor esteve acima do estabelecido. Este fato pode ser explicado, entre outros fatores, pela velocidade acima da permitida nas vias analisadas, observadas in situ, durante as medições. Gonzalo e colaboradores ressaltam que a velocidade dos veículos é um dos fatores que causam disparidade entre os valores medidos e os comparados com software de simulações acústicas. Bom, concluímos com este trabalho que, mesmo com significativa redução na circulação de veículos durante a pandemia no entorno do hospital, os níveis de pressão sonora estão acima dos recomendados pela norma nacional. Estas foram as referências utilizadas e obrigado. Olá, meu nome é Eric Telima Andrade, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais do Instituto de Ciência e Tecnologia Unesp Sorocaba e vou apresentar-lhes o trabalho intitulado Avaliação dos níveis sonoros e análise espectral em lavanderias de 3 hospitais públicos do município de Sorocaba, São Paulo, Brasil. Bom, na introdução, destacamos que o ruído ambiental está associado a diversos problemas à saúde humana. Em hospitais, ele pode prejudicar os pacientes e aumentar os erros dos profissionais. Diversos estudos avaliaram o ruído dentro dos hospitais, porém, as lavanderias hospitalares são ambientes menos estudados. Os trabalhadores das lavanderias, entre outras doenças, podem adquirir a perda auditiva induzida por ruídos, PAIR, que está relacionada também a acidentes ocupacionais. Diante desse contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar o ruído ambiental diurno e noturno e fazer análise espectral das lavanderias em 3 hospitais públicos do município de Sorocaba. Na metodologia, os hospitais A, B e C, dentro de suas lavanderias, foram realizadas medições durante o dia e a noite, de segunda a sexta-feira, em triplicata. Utilizou-se para tanto medidor e calibrador acústico da Bruyker, ambos com precisão classe 1. Os resultados foram expressos em limite equivalente, limite mínimo e limite máximo ponderados em decibéis na curva A. A análise estatística foi feita utilizando-se o software PEST, versão 1.0. A normalidade dos dados foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk e as médias foram comparadas utilizando-se o teste ANOVA e Tukey com intervalo de confiança de alfa de 5%. Na figura 1, verifica-se que em todas as lavanderias, durante o dia, os níveis médios de pressão sonora foram superiores a 60 dB, com valores máximos acima de 80 dB, sendo que o valor mínimo atingido foi 47,4 dB no Hospital C. Durante a noite, os níveis médios equivalentes foram superiores a 50 dB e máximos acima de 70 dB, com valor mínimo medido de 37 dB. Em todas as lavanderias, os valores medidos superaram aqueles recomendados pela NBR 10.152 de 2017, que é até 45 dB. Com relação ao espectro de frequência, observa-se na figura 2 que para os hospitais A, B e C, apenas durante o dia, as faixas vão de 160 a 5.000 Hz, 125 a 10.000 Hz e 250 a 5.000 Hz, respectivamente, tendo como referência os 45 dB, abrangendo desta forma frequências baixas, médias e altas. Sons em altas frequências podem induzir a respostas abruptas nas habilidades motoras das pessoas expostas, segundo Galindo 2017, e em baixas frequências podem causar aborrecimento e perturbar o descanso, segundo Loupa e colaboradores 2019. Através do teste Shapiro-Wilk, verificou-se que os dados possuem distribuição normal, ao nível de significância de 5%. As médias do limite equivalente mínimo e máximo possuem diferença significativa quando comparado dia e noite para cada lavanderia, observado por meio do teste ANOVA e Tukey, mostrando influência entre os períodos. Nas conclusões, verificou-se que em todas as lavanderias, os valores medidos estão acima do recomendado pela NBR 10.152, tanto para o dia quanto para a noite.
Não houve diferença entre as lavanderias dos hospitais para os valores médios equivalentes, apenas houve diferença para cada hospital entre o dia e a noite, sendo o dia o período mais ruidoso. As faixas de frequência predominantes nas lavanderias vão de baixas, médias a altas, mostrando um amplo espectro. Portanto, os trabalhadores devem usar proteção. Estas foram as referências utilizadas no trabalho e obrigado. Olá, eu sou Felícia Maria Mello Aragão, sou de São Luís do Maranhão, sou aluna de graduação de Engenharia Ambiental da Universidade Silma e apresento o meu trabalho que tem como título a perícia ambiental como ferramenta de proteção dos recursos hídricos da bacia do Rio Bacanga, no município de São Luís do Maranhão, e apresento o nosso trabalho no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Partindo do princípio, a introdução do nosso trabalho está relacionado aos impactos ambientais, que envolvem os recursos hídricos que podem ocorrer de forma específica e acaba se difundindo de forma generalizada, afetando assim uma coletividade. Daí então uma necessidade de ser averiguado por meio de perícia o legítimo responsável pelo dano ambiental, para que ele possa assumir suas ações, segundo a legislação atual vigente nas 3 esferas: civil, penal e criminal. Então, ciente que as tais esferas são independentes entre si, por isso a importância de uma perícia ambiental. O objetivo do nosso trabalho é demonstrar como a perícia ambiental pode se tornar uma ferramenta muito útil para solucionar os passivos ambientais ocorridos na bacia hidrográfica do Rio Bacanga, na cidade de São Luís do Maranhão. A metodologia que nós utilizamos foi pesquisa que é fundamentada bibliograficamente, de natureza qualitativa e exploratórios, com dados extraídos de livros, teses, dissertação, artigos retirados de jornais e periódicos, de portais e periódicos, tais como Cielo, Google Acadêmico. Também tem alguns autores como Carvalho Júnior, Felipe Júnior, e também nós utilizamos algumas leis e normas que contemplam esse assunto e que instituem a Política Nacional dos Recursos Hídricos. O resultado que nós encontramos a partir dessa metodologia foi que o Estado ele é encarregado de realizar os estudos dos corpos hídricos. Então, por conta disso, à medida que o Estado não assume esse dever de inserir esse instrumento, quanto aos outros demais exigidos por lei, os corpos hídricos que compõem a bacia hidrográfica do Rio Bacanga ainda serão submetidos à poluição hídrica, ocasionado pelo lançamento de esgoto sanitário e por resíduos químicos, que são oriundos da agricultura. Então, é de grande importância salientar que os enquadramentos dos corpos hídricos em classe representam atualmente uma das maiores dificuldades que o estado do Maranhão encontra. Então, a partir desses resultados, nós concluímos que pode-se observar uma complexidade dessas leis e dessas normas ambientais, e como muitas delas não estão sendo cumpridas. Olá, eu sou Miriam Camargo Felício, professora do Instituto Federal de São Paulo, campus São Roque. Hoje eu vou apresentar o trabalho desenvolvido em 2019 por uma aluna nossa do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Vamos lá? O título do projeto é Levantamento e Caracterização dos Materiais Plásticos Gerados em uma Instituição de Ensino Superior. Segundo a Abrelp, dos 5.570 municípios brasileiros, 3.351 ainda destinam seus resíduos para locais inapropriados, ou seja, lixões ou aterros controlados, simbolizando um total de mais de 29 milhões de toneladas. Diante de tal realidade, muitos dos resíduos que são encaminhados para aterros sanitários e outros tipos de disposição poderiam ser reutilizados ou reaproveitados antes de serem considerados como rejeitos. A redução do plástico é um pilar do consumo sustentável. No Brasil, a taxa de efetivação da reciclagem ainda é baixa, principalmente no que se refere aos plásticos, por serem resíduos de baixo valor comercial, grande volume e pouco peso, tornando-se um significativo obstáculo para a solução desse tipo de resíduo. O trabalho faz parte de uma iniciativa proposta pela campanha global da ONU Meio Ambiente chamada Clean Seas,
lançado em 2017 para combater a poluição plástica nos oceanos. Logo, o objetivo do trabalho foi realizar um levantamento quantitativo de materiais plásticos consumidos no Instituto Federal de São Paulo, campus São Roque, envolvendo a identificação e caracterização dos tipos de materiais plásticos gerados e descartados. Bom, como metodologia, ele foi desenvolvido durante 4 etapas em 2019. A primeira envolveu o levantamento bibliográfico para analisar o panorama de consumo de resíduos plásticos no Brasil e no mundo. Concomitantemente, foi construído um coletor especial de resíduos plásticos como símbolo do projeto, com o objetivo de incentivar o descarte correto pela comunidade, como vocês podem ver ali na figura número 1. Além disso, foram levantados junto à Secretaria dados sobre a quantidade de alunos e docentes e técnicos administrativos para estimar a quantidade de material plástico gerado pela instituição e orientar toda a comunidade sobre a importância da colaboração no projeto. A segunda etapa foi realizado um mapeamento da quantidade e tipo de coletores presentes no Instituto Federal. Os coletores foram identificados e fotografados em todas as áreas do campus, exceto nos banheiros, sendo esses pontuados em uma planta baixa da instituição, como vocês podem ver também na figura número 2. A terceira etapa envolveu a coleta e classificação dos materiais plásticos gerados e o processo ocorreu durante 8 semanas com frequência de coleta semanal. Os materiais eram recolhidos, separados, de acordo com a classificação da norma técnica NBR 13.230 e pesados em uma balança de precisão, sendo os dados registrados no Excel. A última etapa envolveu a análise e avaliação dos dados gerados, bem como a estimativa de quantidade de material plástico gerado pela instituição. Como resultado, então, nós tivemos esse coletor especial de materiais plásticos como símbolo do projeto, tivemos um mapeamento desses coletores divididos aí dentro do campus. Então, conseguimos perceber que o Instituto Federal Campus São Roque ele contava com apenas 5 coletores para a realização da coleta seletiva, áreas comuns como pátio e quadra e cada sala de aula possuíam coletores, mas sem identificação. Os laboratórios, apesar da presença de muitos materiais recicláveis, não apresentavam coletores específicos. Destaca-se também a falta de coletores para resíduos orgânicos na instituição. Apesar da existência de alguns coletores para recicláveis, o processo de descarte mostra-se ineficiente pela falta de conscientização da comunidade. Bom, a partir desses dados, foi possível observar que as categorias de embalagens PET e outros, a número 1 e a número 7, se encontram em maior quantidade no somatório final dos plásticos coletados na instituição, representando 37,6% e 26,5% respectivamente. No Instituto Federal, a categoria de material PET abrange principalmente produtos como garrafas de água, refrigerante e embalagens de doces caseiros. A queda da quantidade de resíduos na semana 2 ocorreu pela ausência de aulas em razão das reuniões de pais e alunos do ensino médio. Outro ponto relevante diz respeito à diferença de materiais encontrados entre o coletor especial construído para o projeto e os coletores vermelhos próprios para o descarte de materiais plásticos. No primeiro, a comunidade realizava o descarte corretamente, somente com materiais plásticos limpos, enquanto que no segundo os materiais eram misturados e sujos. Dessa forma, foi possível definir a estimativa da quantidade de material plástico gerado na instituição, que foi de 205,3 gramas por dia. Só para a gente comparar, segundo dados do Fundo Mundial de Natureza WWF de 2019, estima-se que um cidadão produz em média aproximadamente 1 kg de material plástico por semana, o que representa 142,8 gramas dia. Bom, essa discrepância entre os valores pode ser justificada considerando os seguintes pontos. 1. A estimativa de material gerada considerou somente o material plástico consumido, produzido e descartado na instituição. 2. O descarte de material plástico dependia da conscientização de toda a comunidade, sendo muitos materiais descartados de forma inadequada e, por esta razão, muitos resíduos plásticos não foram contabilizados nesse projeto.
3. A estimativa de material gerado na instituição foi realizada considerando apenas dias de funcionamento do Instituto, ou seja, 5 dias úteis por semana. E, por último, a estimativa considerou a presença de toda a comunidade da instituição em todos os dias úteis e durante os 3 períodos, o que não ocorre, uma vez que alguns servidores, docentes e técnicos podem não estar presentes todos os dias da semana ou em períodos do dia na instituição, e a quantidade de discentes pode variar também por dia da semana ao longo do dia. Bom, para concluir o trabalho, ele contribuiu para gerar uma estimativa de material plástico gerado pela instituição de ensino, além de fornecer dados para o desenvolvimento de políticas de incentivo ao consumo sustentável, alternativas de reciclagem e melhorias locacionais e quantitativas de coletores aqui no campus. Eu termino a apresentação agradecendo a todos os componentes aí, os envolvidos nesse congresso. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Bruna Fernandes Martins, sou aluna da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, Rio Grande do Norte, graduanda do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, e o título do nosso trabalho é a correlação entre acesso ao serviço de abastecimento de água e a incidência por Covid-19 em municípios da região norte do país. Bom, então, o título do nosso trabalho, correlação entre acesso ao serviço de abastecimento de água e incidência por Covid-19 em municípios da região norte do país, e apresentando o cenário da necessidade do acesso ao sistema de abastecimento de água como forma de prevenção ao Covid diante do cenário que se encontra no nosso país, destacando o déficit das regiões do nosso país. Então, o objetivo do nosso trabalho é correlacionar, fazer essa análise da correlação entre as taxas de incidência por 100 mil habitantes, ou com pelo menos 30 casos, e o percentual de atendimento de água através do serviço de abastecimento de água em município da região norte do país. Então, a nossa metodologia parte de uma pesquisa tipo descritiva e exploratória, com dados obtidos junto a fontes secundárias, e essas fontes partiram a taxa de incidência por Covid-19, por 100 mil habitantes, junto ao site do WCOTA Covid-19, que é um site de monitoramento do número de casos, repositório de dados, que foi obtido no dia 12 de julho de 2020, desse ano, e o índice de atendimento total de água para o ano de 2018, junto ao Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, o SNIS. Então, a área de estudo foi selecionada 2 estados com mais municípios, dentre as 20 maiores taxas de incidência no dia 12 de julho, que foi utilizado esse dia, e os estados como área de estudo foram o Amapá e Amazonas, e arbitrariamente foram inseridos os municípios de um outro estado da mesma região, que foi o Acre. Foram selecionados 20 municípios de cada um desses estados, com as maiores taxas de incidência no dia, exceto o Amapá, que só possui 16 municípios, seguido de uma consulta junto ao SNIS para a obtenção do indicador sanitário, onde repercutiu em análises estatísticas descritivas e na correlação de Pearson entre as duas variáveis, a taxa de incidência por Covid-19 por 100 mil habitantes e o percentual de atendimento ao serviço de abastecimento de água para os municípios que possuíam as duas informações disponíveis, adotando uma significância de 10% por considerar a multicausalidade do agravo. Então, é basicamente isso. E daí a gente parte para os nossos resultados de discussão e a gente pode analisar o seguinte, Essa tabela 1 aí traz os municípios com maiores incidências de Covid-19 no dia 12 de julho de 2020 e onde a gente pode ressaltar também que essa região possui os piores índices de eficiência com as companhias de saneamento e a estatística descritiva da nossa amostra, mostrando aí que o Amapá, além de ter sido a região com maior número de municípios
entre as maiores taxas de casos, 100 mil por habitantes, é a região cuja média municipal informada do acesso ao sistema de abastecimento de água é inferior a 50% e que em nenhum dos três supera 80% do atendimento. O município com maior incidência entre os presentes na amostra era o que possuía a menor taxa de atendimento. E daí, nesse gráfico, a gente tem a dispersão entre as variáveis de interesse. Então, o gráfico parte dessa análise, de apresentar o valor da correlação. E aí, o que foi corroborado, da hipótese de toda a análise, tais achados corroboraram com a hipótese de buscar correlacionar essas duas variáveis, cujos resultados apontam a haver uma moderada correlação inversamente proporcional e significativa, onde esse coeficiente deu em menos 0,414 e a taxa de Pearson entre menor que 0,001, que está aí representado pelo diagrama de dispersão, nessa figura 1, que é esse gráfico de dispersão entre as variáveis de interesse, que no caso foram os municípios da amostra, Então, quanto às nossas considerações finais, as nossas conclusões, para o grupo que foi investigado, para essa amostra, percebe-se como o acesso ao serviço de abastecimento à água é um fator de proteção ao Covid, que pode estar trazendo total diferença a essas regiões que ainda sofrem com esse déficit, uma vez que as taxas tendem a decrescer, ao passo que aumenta o acesso a esse serviço. Salienta-se também que essa região possui um elevado índice de desassistência no setor e baixos índices de eficiência, segundo que não deve ser minimizado a curto prazo, podendo majorar a perpetuação pandêmica, na situação da pandemia. E aí, os achados se referem àquela amostra, que, como eu falei anteriormente, e que para conclusões mais assertivas, precisaria replicar a metodologia em mais regiões, considerando essa multicasualidade do agravo. Mas vale mais uma vez ressaltar e reforçar que o acesso à água pode ser um fator de proteção ao Covid-19. E aí segue em seguida as nossas referências, e o nosso trabalho se deu por meio disso. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Pompeu, sou engenheiro ambiental formado pela Unopar Anhanguera. Recentemente iniciei minha segunda graduação em licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e há um ano sou mestrando do programa Prof. Água da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bom, hoje, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, vou apresentar o meu trabalho que é intitulado Metodologia Literária Lúdica, com ênfase nos recursos hídricos. Esse trabalho ele tem uma finalidade de apresentar metodologias para a elaboração de um livro de educação ambiental. Ferramentas serão apresentadas como os modos de ilustração, o enredo, a redação e algumas outras que vão auxiliar não só no sucesso da obra, mas também para alcançar a consequência principal, que é a consciência ambiental. O primeiro capítulo do livro já foi pré-apresentado para um pequeno grupo de pessoas com idades distintas e que também tiveram interpretações de modos diferentes, mas que assimilaram o conteúdo principal, que é a consciência ambiental. Então, o principal objetivo deste projeto é apresentar metodologias para a elaboração de um livro de educação ambiental voltado à água e, ao mesmo tempo, auxiliar e incentivar atuais e futuros educadores para esse novo modelo de projeto pedagógico. Bom, na metodologia eu elenquei primeiramente o levantamento bibliográfico. Claro que ele existe em qualquer tipo de pesquisa,
Mas se tratando na elaboração de um produto, é preciso pensar que o universo da pesquisa tem que ser um pouco mais centralizado, para que quando o leitor pegue esse material, ele não acaba se confundindo na quantidade de informações. Enredo e redação. Se você vai falar sobre cerrado, sobre Amazônia, sobre oceano, sobre óleo no mar, você tem que deixar isso muito bem claro na sua obra. Para que tipo de ideia, para que tipo de material natural você quer apresentar dentro do seu projeto. Então, se você vai escolher um personagem antagonista, geralmente ele vai retratar a poluição, a queimada. Vai ter esses traços um pouco mais penumbrosos de um antagonista. Já o protagonista vai ter aqueles traços mais leves, vai ter aquelas características mais positivas, como de protagonista mesmo. Ilustração. Se você vai trabalhar, por exemplo, com um personagem que vai remeter o fogo, ele tem que ser ilustrado com cores quentes. Se for um personagem que vai trabalhar a poluição, ele vai ter que ser ilustrado com cores escuras. E assim sucessivamente, se você for trabalhar com água, com fauna, com flora e assim por diante. O compartilhamento em redes sociais previamente é muito importante para que as pessoas já começam a conhecer o seu trabalho e também para que no momento da publicação ele tenha bastante público. Coprodutos. Os coprodutos são bem interessantes, porque quando você vai trabalhar, por exemplo, nessa situação que é um livro, você pode criar música, jogos virtuais, jogos 3D, fantoches, que isso acaba por chamar a atenção do público infantil e, por que também não, de alguns adultos. Resultados. Bom, como resultado, temos um produto que será publicado entre fevereiro e maio do ano que vem, chamado Waterland e os Poderes das Águas. É um livro de educação ambiental. O primeiro capítulo desse livro já foi apresentado para um pequeno grupo de pessoas. 2 crianças com idades entre 9 e 13 anos leram o livro e o capítulo e ficaram muito felizes. Porque não só pelo enredo da obra, mas também pela ilustração, o que traz aquele ar de ficção e chama muito a atenção das crianças. Os adultos com idades entre 25 e 31 leram, entenderam e compreenderam a associação entre o lúdico e o ambiental. E também se emocionaram com o enredo emotivo. E a quinta e não menos importante, doutora Morgana Suzek Gonçalves, que leu o livro em sua totalidade e conseguiu perceber que o livro pode ser lido por uma criança, por um adolescente, por um adulto ou por um idoso. Ou seja, existe uma democracia intergeracional. Na figura de número 1, apresentada no banner, temos um exemplo de uma das figuras que é apresentada também no livro Waterland. A personagem logo acima se chama Oxígena, e aí faz menção ao oxigênio. O personagem logo abaixo é Hidron, e faz uma menção a hidrogênio. Neste momento ainda não existe vida nenhuma no planeta e nem no universo, a não ser os dois. Então, eles sabem que para criar vida precisa de água. Então, os dois resolvem doar os seus únicos corações. Ou seja, Hidron, como tinha 2, doou seus 2 corações. Oxígeno, que tinha 1, doou seu único coração. H2O. Conseguiram compreender aonde está a associação do lúdico e do científico? Bom, como conclusão, temos que, atualmente, existe um certo êxodo das cadeiras da universidade para os sofás de casa, onde estão sendo substituídos por séries de televisão aberta ou canais pagos. Então, passou da hora da educação ambiental também sair da sua zona de conforto e se instalar exatamente aonde os olhos da sociedade estão voltados. Quero agradecer a todos que assistiram à apresentação, também a doutora Morgana Suzek Gonçalves, orientadora de mestrado,
ao programa Prof. Água, à Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico e a CAPES, que são as financiadoras do projeto e do mestrado, à Universidade Tecnológica Federal do Paraná e, claro, ao 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente de Poços de Caldas por dar essa oportunidade. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Fala pessoal, meu nome é Rafael Putroz Galvão, aluno do curso de Geografia da UEL, a Universidade Estadual de Londrina, e hoje vou apresentar para vocês meu trabalho intitulado de Geoprocessamento aplicado à identificação de conflitos de uso do solo em APPs no município de Sarandi, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, nessa edição de Poços de Caldas. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos meus coautores, o Alex, a Beatriz, o Marcos e ao professor Fernando. Eu vou começar falando da introdução do trabalho, que em termos de preservação ambiental no território brasileiro, nós temos parâmetros jurídicos desde 1934, pela aprovação do Código Florestal Brasileiro. Posteriormente, em 1965, por decreto federal, se introduz o conceito de florestas protetoras, o que nós conhecemos hoje por áreas de preservação permanente, as APPs. E mais recentemente, em 2012, o Congresso Nacional aprova a Lei Federal 12.651, onde se fortalece o conceito de APP, que tem por função ambiental a preservação dos recursos hídricos, do solo e também da paisagem. Em vista disso, surge a necessidade de monitorar se as APPs apresentam as delimitações previstas em lei. Portanto, a aplicação de técnicas de sensoriamento remoto com imagens de satélite para obter a realidade desses locais é muito útil quando somado com o geoprocessamento, que auxilia no modo que você trabalha com esses dados e na delimitação de seus alvos de interesse de maneira geral. Com isso, informações de uso do solo nesse trabalho foram extraídas do projeto MapBiomas, que usa o satélite americano Landsat para gerar essas informações do solo para o Brasil todo, onde eles classificam os diferentes tipos de uso, seja as áreas naturais de florestas e corpos hídricos, áreas urbanas e também áreas atreladas à agropecuária. Dessa forma, o objetivo do trabalho é delimitar as áreas destinadas à preservação permanente e identificar conflitos de uso do solo em Sarandi, no Paraná, com base no Código Florestal e a legislação municipal, fazendo uma análise temporal das imagens MapBiomas de 1985 e 2018 para identificar tendências positivas ou negativas das situações das APPs. Para isso, quanto à metodologia, nós usamos um software de geoprocessamento, o QGIS, junto com o plugin Quick Map Service, para termos imagens de satélites e conseguir delimitar as APPs usando o arquivo de hidrografia do município, que foi extraído por download no site do ETCG, o Instituto de Terras, Cartografias e Geologia do Paraná. E as APPs são referentes às nascentes, que prevê um raio de 50 metros em volta delas, e já que nenhum corpo hídrico ultrapassou os 10 metros de largura, a categoria dessa APP foi de 30 metros de largura em ambas as margens do curso da água. Após isso, nós cruzamos com as informações baixadas do MapBiomas, que trouxe o uso do solo para Sarandi, onde nós recortamos também para as APPs, para identificar conflitos de uso do solo nessas áreas. Então, em um panorama geral, nós temos 8 classes de uso do solo, que são a formação florestal, que é uma vegetação nativa, floresta plantada, outra área não vegetada, que é solo exposto, infraestrutura urbana e classes de agropecuária, como pastagem, cultura anual e perene, cultura semi-perene e o mosaico de agricultura e pastagem, que são áreas onde a classificação não consegue diferenciar o que é agricultura e o que é pastagem. Para as APPs, nós identificamos apenas 4 classes de uso do solo nessas áreas, e nós dividimos em classes regulares, que é a formação florestal, e as classes irregulares, que são áreas onde deveria ter vegetação nativa, mas são ocupadas por pastagens, cultura anual e perene, e também pelo mosaico de agricultura e pastagem. Quanto aos resultados obtidos, nós temos os produtos cartográficos em mapas,
onde essa coluna à esquerda é referente ao ano de 1985 e à direita ao ano de 2018. Nessa primeira linha nós temos os mapas de APPs, onde as áreas em vermelho são irregulares e em verde são as áreas em situações regulares. Em uma análise geral, essa figura apresenta as tabelas com os valores de cada das classes, mas eu quero que vocês prestem atenção nesses pontos destacados que mostram que Sarandi tem apenas 3,03 km² de APPs. Então é uma área relativamente pequena, mas expressa a realidade do município, e nós conseguimos perceber que em 1985 nós tínhamos 78,8% de áreas irregulares. Em 2018 esse número caiu para 65,17%, ou seja, tivemos uma recuperação de 13,71% dessas áreas de APPs. Quanto ao uso do solo, o município possui uma área de 103,55 km², e como a gente vê no mapa, essa área em vermelho é referente à infraestrutura urbana, que teve um aumento do ano de 1985 para 2018 de 16,17 km². Em contrapartida, as áreas de uso agropecuário deram espaço para a cidade crescer, como expressa nessa classe de infraestrutura urbana. E essas áreas de uso agropecuário apresentaram uma queda nesse período analisado, onde tivemos uma redução de 6,2 km² de pastagem e 1,11 km de cultura semi-perene. Sendo assim, em vista do que foi apresentado, e agora, como considerações finais, a análise temporal das situações das APPs permitiu representar cartograficamente as tendências de recuperação que o município de Sarandi apresentou e também identificar onde se tem essas transgressões à legislação ambiental. Fora isso, estudos como esses podem ser realizados em outras áreas de estudo, uma forma de divulgar a iniciativa do projeto MapBiomas, que tem informações de uso do solo para o Brasil todo, desde 1985 até 2019, e eles atualizam esses dados anualmente. E para Sarandi, nosso trabalho fornece subsídios, uma vez que você tem dados quantitativos para atuar no planejamento de recuperação dessas áreas. Por fim, nós agradecemos à FAUEL, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina e a Prefeitura Municipal de Sarandi, no Paraná. Meu muito obrigado. Meu nome é Karen Aparecida Mesquita, curso em Engenharia Ambiental na Universidade Federal de Alfenas. E o título do meu artigo é Licenciamento Ambiental, Obstáculo ou Solução?, que será publicado no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente Pós-Caldas. Licenciamento ambiental, obstáculo ou solução? O crescimento da população, ele aumentou em larga escala nos últimos séculos, o que fez com que desencadeasse uma série de problemas ambientais, pois com os avanços tecnológicos fez com que ocorresse uma maior demanda pela matéria-prima, causando assim uma maior exploração dos recursos naturais. O desmatamento ele não afeta apenas aquele local, ele afeta também o seu entorno, gerando consequências como redução da biodiversidade local, diminuição dos mananciais, empobrecimento do solo, assoreamento dos rios, mudanças climáticas, erosão, eliminação dos corredores naturais, perda do banco de sementes, entre outros. Com a finalidade de minimizar os impactos ao meio ambiente, o licenciamento ambiental se tornou um instrumento de extrema importância no Brasil, pois é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, que obriga o empreendedor a respeitar a legislação local, com a tentativa de minimizar ou eliminar os possíveis impactos ao meio ambiente. O presente trabalho tem como objetivo, por meio de uma análise bibliográfica, demonstrar a importância da elaboração de um plano efetivo de avaliações de impactos e as suas possíveis medidas mitigadoras. Para o levantamento bibliográfico, utilizou-se artigos periódicos, livros, arquivos eletrônicos e de leis que estão em vigor, com as seguintes palavras-chave: licenciamento ambiental, recursos naturais, impactos ambientais e valorização.
Primeiro foi analisado os títulos e os resumos que continham as palavras-chave pesquisadas. Em segundo lugar, analisamos o texto integral, onde foi priorizado conteúdos que sejam pertinentes ao tema. Como resultado, pôde-se concluir o quanto é importante o licenciamento ambiental, pois o mesmo proporciona menores impactos ao meio ambiente e maior qualidade de vida. Porém, é notável que ele ocorre de modo lento e gradual, pois uma parcela da população acredita que é apenas uma burocracia e que pode atrapalhar o progresso do país, enquanto outra parcela acredita que o progresso pode ocorrer, porém de um modo mais sustentável. Por fim, é possível notar o quanto a participação da sociedade é importante, pois contribuem com a fiscalização e reprimem a degradação do meio ambiente. É notável que o tema se trata de algo de extrema importância para a construção de um mundo mais sustentável e consciente, fazendo-se necessário abordagens contínuas sobre o tema, a fim de acelerar o conhecimento da população frente à relevância temática. Aqui são algumas das minhas referências bibliográficas. E muito obrigado. Olá a todos do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Eu me chamo Joaquim Lemos Ornelas, sou estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais da Universidade do Sul da Bahia. Estarei apresentando a relação entre saúde e meio ambiente na microrregião de Porto Seguro, na Bahia. O trabalho é composto por Giancarlo Silva Moreno, Joaquim Lemos Ornelas, Felipe Micali Nuvoloni e Elfane Reis do Nascimento. O desenvolvimento urbano se estabelece mediante a superposição de alguns elementos socioeconômicos e culturais que interagem entre si no meio natural e criam novas formas de relações com o meio ambiente. A partir disso, a expansão urbana, que tem sido de forma desordenada, tem atingido os espaços inadequados e irregulares em relação às questões ambientais. Esses fatores que levam aos problemas de saúde e ao saneamento envolvem uma boa parte da população, e a inexistência ou ineficácia de serviços de saneamento favorece o agravamento das condições de saúde da população. Dessa forma, os estudos de condições sanitárias do território e também das suas formas de organização no sistema de saúde, né, o SUS, permite avaliar de forma integrada as condições ambientais em conjunto com as questões econômicas, permitindo maior planejamento do território, sobretudo urbano, e controlar as ocupações de áreas inadequadas, criando um ambiente mais saudável do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da saúde. O objetivo do trabalho é analisar as relações entre saúde e meio ambiente a partir das condições socioeconômicas e de saneamento básico, assim como também as doenças, na microrregião de saúde de Porto Seguro, na Bahia. Bom, a metodologia proposta foi analisar a microrregião de saúde de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, que é composta por 8 municípios: Belmonte, Itapebi, Eunápolis, Itabela, Guaratinga, Santa Cruz Cabralha, Porto Seguro e Itagimirim. As bases de dados que foram utilizadas e seus respectivos anos foram o IBGE, para o ano de 2010, que foi o último ano de atualização, onde foram coletadas os indicadores socioeconômicos e a taxa de esgotamento sanitário. Também o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, para o ano de 2018, que também é o último ano de atualização, onde foi coletada a taxa de investimento sanitário. E também foi utilizado o Sistema de Informações Hospitalares do SUS para o ano de 2016 a 2019, onde foram coletados os dados, indicadores onde foram coletados
os indicadores de internações hospitalares, de mortalidade e de doenças infecciosas e parasitárias, de acordo com a CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Para os anos de análise, né, que foram de 2016 a 2019, os 8 municípios da microrregião de saúde obtiveram um total de 5.499 internações por doenças infecciosas e parasitárias. E a taxa média de mortalidade ficou em 24,21%. No gráfico, né, na figura 1, a gente consegue observar uma oposição entre a taxa de esgotamento sanitário e de internações por essas doenças, sendo que a maioria delas são evitáveis, né, com esgotamento sanitário e condições adequadas de moradia, por exemplo. Já no quadro 1, né, a gente verifica uma alta taxa de mortalidade para essas doenças infecciosas e parasitárias, o que demonstra uma possível ineficiência desse sistema de saneamento básico e de educação em saúde para a população. Os municípios que apresentam as taxas de esgotamento sanitário abaixo de 60% contêm maiores taxas de internações por essas doenças, e aí eu aponto os municípios de Eunápolis, Guaratinga, Belmonte e Porto Seguro. Itagimirim apresentou uma taxa de esgotamento sanitário acima de 70% e as menores ocorrências por essas doenças, as menores ocorrências de internações por essas doenças infecciosas e parasitárias. E devido a isso, né, a gente sabe que o processo de crescimento urbano ele implica fundamentalmente em problemas de infraestrutura, porque a gestão do município não consegue acompanhar as taxas de crescimento. Então, nesse contexto, a urbanização tem sido um fator determinante para a mudança do perfil epidemiológico. Observa-se também que o avanço da ocupação, com a transformação de ambientes naturais para ambientes mais antropizados, pode também alavancar a ocorrência dessas doenças, favorecendo a proliferação de vetores. As considerações finais, nós conseguimos estabelecer uma relação direta entre o aumento das internações e taxa de mortalidade com as taxas de esgotamento sanitário que ficaram abaixo de 60%, e tendo em vista que grande parte desses problemas de saúde estão relacionados às medidas de saneamento, né, e são doenças infecciosas e parasitárias evitáveis na atualidade, torna-se importante o aumento dos investimentos sanitários e de educação no combate a essas doenças, estando também atrelado ao acompanhamento desses dados, desses indicadores, né? Porque a gente tem dados que a última vez que ele foi atualizado foi há 10 anos atrás, como é o caso do IBGE. Tendo isso em vista, eu agradeço a todos pela presença virtual e muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Décio de Oliveira, sou aluno da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campus Sorocaba, no curso de mestrado em Ciências Ambientais. Iremos aqui apresentar o trabalho para o 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente, o trabalho intitulado como Os Desafios da Gestão Ambiental como Estratégia para as Pequenas Empresas. Aproveito já para também agradecer ao professor e orientador do curso, Admilson Írio Ribeiro, também teve a participação na confecção desse trabalho. Os desafios que as pequenas empresas enfrentam são de várias magnitudes, né? São novas exigências por parte de consumidores e clientes, e entre elas são as práticas ali da sustentabilidade. Cada vez mais as empresas estão sendo ali, de certa maneira, pressionadas por parte de novos clientes e consumidores com um certo grau de exigência, onde dão-se preferência a essas empresas que realizam práticas sustentáveis dentro de seus sistemas produtivos, né? Isso começa a fazer parte ali de uma necessidade onde você consegue, as empresas, pequenas empresas, têm uma
uma vitalidade maior dentro da sua atividade econômica e garante-se também a sua ali, saúde financeira por mais um longo tempo, né? O objetivo desse trabalho foi trazer aqui para a gente discutir alguns desafios, né, que essas pequenas empresas ali enfrentam com relação à introdução da gestão ambiental. Buscamos aí ali recursos metodológicos, né, pesquisas bibliográficas, né, com literaturas já publicadas aqui recentemente. Diante disso, trouxemos resultados que as pequenas empresas elas estão ali cada vez mais inserindo, né, ali nesse conceito, né, ali um modelo de negócio aí do século XXI, então é importante entender essas questões, né, e saber que isso não é mais um diferencial, e sim uma necessidade estratégica que também as pequenas empresas têm que ali adotarem, né. Segundo aí o Sebrae, né, dados de 2019, que é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, são mais de 6 milhões de empresas ali no Brasil. E desse total, 99% são pequenas empresas, que são responsáveis por mais da metade da empregabilidade aí no país. Diante disso, trouxemos aqui 2 desafios apontados pela literatura, né? Um desses desafios é a dificuldade de quebra de paradigmas, né? Então, as empresas ali, elas têm ali a relação ainda de ter uma dificuldade de mudança, né, de postura, mudança de pensamento, mudança de fazer. Isso acaba gerando uma dificuldade na implementação aí da gestão ambiental como estratégia, né, para essas pequenas empresas, né? E o posicionamento desses gestores sobre essas questões, né, apontado aí, elas entendem, né, que essa temática não seja importante, ainda então não conseguiu identificar que esse é um assunto importante e não é mais um diferencial e não é só para as grandes empresas, e faz parte também para todo o sistema e tamanho de negócio. Não é necessário, né, outro ponto ali apontado, que não é necessário, pois seus clientes não exigem, né, a gente vê que embora diretamente não exige, mas os clientes passam ali, os consumidores e clientes, a darem preferência para as empresas que introduzem, sim, o sistema de gestão ambiental nos seus processos. Outro ponto é que a empresa tem baixo nível de poluição. Ainda imagina-se que se polui pouco e só as grandes empresas que geram poluição, pois, no entanto, toda a empresa, toda a atividade, ela gera algum tipo de poluição, então é importante ali identificar e mitigar. As vantagens na adoção de práticas de gestão ambiental, né, ali trouxemos 3 pontos, né, um deles é a empresa se mostra inovadora, ou seja, se mostra que está mudando, ela também mostra a melhoria da imagem institucional e do produto, então isso melhora, sim, abre portas, né, tanto é que há o acesso a novos mercados, isso melhora a atividade econômica também da empresa, a imagem, e com isso ela pode ali se alicerçar melhor em termos ali econômico e até mesmo para estar mais preparados a enfrentar qualquer tipo de crise. Outro desafio é a resistência à adoção de modelos de gestão contemporânea. Então é importante identificar o modelo ideal para a sua atividade ali, de produção e implementar, né? E as ferramentas, elas estão aí justamente para colaborar, para você conseguir atingir os objetivos, né? E o posicionamento desses gestores sobre essas questões, um dos pontos é a ausência de capital financeiro, ainda se tem aquela noção que é muito caro, né? Outro ponto é a desconfiança da eficácia dessas ferramentas. Eu acho que essas ferramentas não funcionam, e então é melhor permanecer como se fazia ali há décadas atrás. Outro fator é o baixo nível de capacidade dos colaboradores, então imagina-se que seus colaboradores não tenham competência para estar implementando aquela ferramenta, eles não vão entender, tanto é que isso pode ser solucionado através de treinamento. E as vantagens da adoção dessas práticas, né, de gestão ambiental é que ela eleva a sua competitividade, ou seja, a empresa ela se torna mais competitiva, melhora a qualidade de vida do trabalho, ou seja, os trabalhadores vão estar mais motivados, diminui ali acidentes de trabalhos, né, e redução de custos e desperdício de matéria-prima. Então, diminui aquela questão de retrabalhos, né, desperdício de matéria-prima, tempo. Isso faz com que a empresa ela consiga, sim, produzir menos, né, e
ter mais, né? Então, ou seja, ela consegue ali fazer uma gestão mais adequada e ter ali uma empresa mais solidificada e competitiva num cenário cada vez mais competitivo economicamente, né? Então, a gente conclui que as estratégias, né, que essas empresas ali, pequenas empresas, devam adotar, são ali não só para atender questões legais, né, mas também políticas, né, a sociedade e também ali a relação ali de se tornar mais competitivo. E ao você responder todas essas questões, você vai então cumprir com essa nova exigência ali por parte de consumidores e clientes ali, né? E entender que introduzir a gestão ambiental não é ali o oposto de desenvolvimento, né? E sim, é um passo ali para se manter mais sólido, mais competitivo, e então ali você ter ali toda uma questão de, de você ali se manter mais ali ativo e ter menos chances de ter problemas ao longo de sua vida ali de atividade econômica. Eu agradeço aqui a toda a comissão aí do 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Fico muito honrado em poder participar desse ano aqui, apresentando esse trabalho. Muito obrigado a todos e até.